Boa noite, professor. Boa noite, professor. Professor? Alô? Alô? Boa noite, professor. Alô?
Boa noite, professor. Alô?
Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem aí com vocês? Boa noite, professor. Boa noite, Caio. Beleza? Depois de uma semana de uma prova boa que vocês foram, vamos recomeçar nossa teoria. O último tópico do nosso curso, né? Nós temos 2 semanas e pouco, né? Eu vou antecipar. Eu ia dar prova dia 20, mas eu vou antecipar para o dia 3, acho que eu já avisei vocês. Vou botar aqui no chat. Então, vou fazer a avaliação A3 no dia 13, porque eu tenho que fechar tudo até o dia 27. Então, eu tenho que corrigir todos esses trabalhos de vocês, essa coisa toda desde o começo aí, se eu fizer a prova dia 20, eu vou ficar bem atribulado. Então, eu vou antecipar a prova para o dia 13. Aí vocês têm até, acho que dia 15, dia 17, não sei, para concluir os trabalhos. E aí a gente liquida. E aí até o começo da outra semana, dia 25, eu já tenho a média final. E a gente encerra o semestre, então, na boa. Tá? Então, nós temos a aula de hoje e amanhã. Eu vou começar a falar sobre capital de giro. E a gente vai fazer alguns exemplos. E talvez alguns exercícios na semana que vem. E aí, beleza. Tá ok? Professor, Oi, boa noite, tudo bom? boa noite, Fábio. Tudo bem? Certinho. O professor, nosso calendário, a gente vai pegar uns 15 dias em agosto, não é? As férias oficiais. Deixa eu ver aqui no site. Eu acho que é até o dia 16 de agosto. Deixa eu abrir aqui. Calendário acadêmico. Calendário superior. Então, ó, o primeiro semestre encerra, dia 27 encerra, aí dia 28 tem reavaliação, né? Se alguém fica de reavaliação. Dia 29 tem que entregar os diários dos professores. Aí as aulas voltam dia 18 de agosto. Tá? Então, teoricamente, seria do dia 27 de julho ao dia 17 de agosto. Seriam 3 semanas de férias. E aí começa as aulas dia 18 de agosto. Beleza, então, professor. Ok? Dá para descansar um pouquinho. Bom, deixa eu projetar aqui o slide. Vocês estão vendo? Estou, professor. Ok. Bom, então, a gestão do capital de giro. O capital de giro é um investimento, né, um recurso que ele se adequa ao nome, né, para fazer o giro, para conseguir fazer o giro. Mas o que é isso? O que é esse giro? Então, assim, ó, a gente chama de ciclo operacional o que acontece dentro das empresas. Todas as empresas elas têm um ciclo operacional. Esse ciclo ele tem início com a aquisição de matéria-prima, né? Vamos pensar numa fábrica, tá? Se for outro tipo de negócio, então seria a aquisição de recursos, de insumos, alguma coisa assim. Mas vamos pensar numa fábrica que é o jeito mais simples de entender o que seria esse ciclo. Então, eu tenho uma fábrica de sapatos, tá? Então, a fábrica,
depois que ela começa as suas atividades, né, depois que ela faz os investimentos lá em estruturas físicas, em máquinas, em pessoas, em tecnologia e tal, ela começa a produzir e entra num ritmo de produção e venda, né? E aí, o ciclo operacional dessa empresa, ele começa no momento que ela adquire matéria-prima para a fabricação. Então, se eu fabrico sapatos, eu preciso comprar matéria-prima para fabricar esses sapatos. Então, tem que comprar o couro, tem que comprar outros artefatos, cola, sei lá, prego, enfim, tá? Todos aqueles componentes para fazer o sapato. Então, todas essas matérias-primas eu tenho que adquirir de fornecedores. No momento que eu adquiro essa matéria-prima, então começa o meu ciclo de produção, o meu ciclo operacional. Então, essa compra de matéria-prima é um processo, né? É um processo de compra. Então, eu tenho que fazer contato com o fornecedor, tenho que fazer o pedido, o fornecedor ele precisa de algum tempo para poder ter essa matéria-prima, para poder faturar, para poder entregar e essa matéria-prima chegar na minha fábrica, tá? Então, a partir do momento que eu disparo a ordem de compra, começa o ciclo operacional. E aí leva um tempo até essa matéria-prima chegar dentro da empresa. A matéria-prima chegando na empresa, começa o processo de fabricação do sapato, né? Então, levou aqui um tempo para fazer a compra da matéria-prima, o fornecedor entregar esses materiais e tudo mais. E aí, chegou na fábrica, começa, então, o processo de fabricação, tá? Esse período entre a ordem de compra e o início da fabricação recebe o nome de estocagem, tá? E esse tempo, então, estou mostrando aqui, esse tempo, né, esse tempo necessário para que isso tudo aconteça, recebe o nome de prazo médio de estocagem, tá? Então, vamos supor que eu entre em contato com o fornecedor de couro e negocio e ele me entrega em 15 dias. Então, esse 15 dias é o meu prazo de estoque da matéria-prima, tá? A matéria-prima chegou na empresa, eu começo a fabricação. Então, eu começo a fabricar o sapato, né? E aí, eu tenho um tempo para fabricar o sapato, tá? Então, eu tenho que fazer corte na manta de couro, depois tem que fazer costura, depois tem que fazer colagem, depois tem que fazer acabamento, embalagem, enfim, todo o processo de fabricação. Esse período, então, tem um início e tem um fim, né? Leva um tempo. Então, digamos que eu gaste um dia para fabricar um sapato, tá? Então, esse período entre o início da fabricação e o fim da fabricação recebe o nome de prazo de fabricação. É o PMF. Então, é o prazo de fabricação. Depois que eu fabriquei o sapato, que eu terminei, ele está lá, então ele fica estocado, né? E aí, entre o final da fabricação e até o processo de conclusão da venda, então eu vou ter que vender esse sapato. Eu vou levar um tempo para vender esse sapato, né? Porque eu tenho que colocar esse produto no mercado, tenho que os vendedores visitar os clientes, fazer a venda, depois fazer a conclusão da venda, né, o faturamento, e aí entregar o sapato para o cliente. Então, esse período todo, entre o final da fabricação e a conclusão da venda, né, a venda só se conclui no momento que eu entrego o produto para o cliente, então leva um tempo também, tá? E esse tempo é chamado de PMV, é o prazo médio de venda, tá? Então, digamos que até o vendedor fazer contato com o cliente e tirar o pedido e verificar o estoque e aí despachar, expedir, faturar e o produto chegar no cliente leva 10 dias, tá? Então, esse prazo médio de venda é 10 dias, ok? E aí, depois que eu efetuei a venda, a última etapa é o recebimento. Eu vou receber esse sapato que eu vendi para o cliente, né? Então, o cliente comprou o sapato e eu vou receber o valor financeiro dessa venda. Esse prazo pode ser à vista, né? Pode ser um prazo curto,
geralmente, no momento da entrega, faz o pagamento, ou então estica um pouco mais esse prazo, tá? Então, esse prazo entre a venda e o recebimento dessa venda, recebe o prazo o nome de prazo médio de recebimento, tá? Então, eu tenho fabricação, e estoque, e venda e recebimento. Esse processo todo recebe o nome de ciclo operacional de uma empresa, tá? Se for uma empresa de prestação de serviços, então não tem fabricação, né? O prazo, mas continua a ter o mesmo ciclo operacional, tá? Se for uma empresa de comercial, só de vendas, então, em vez de ela comprar matéria-prima, ela vai comprar o produto acabado. E aí ela vai ter o prazo de estocagem, o prazo de venda, o prazo de recebimento. Então, cada tipo de empresa tem uma característica em função do negócio, mas todas entram dentro desse contexto de ciclo operacional. Então, tudo isso é um ciclo, tá? Então, a partir do momento que eu compro matéria-prima até o momento que eu recebo o dinheiro da venda do sapato, é o meu ciclo. O ciclo começa aqui na compra da matéria e termina no momento que eu recebo o dinheiro do cliente. Porém, dentro desse processo, acontecem algumas lacunas, tá? Por exemplo, aqui não tá aparecendo nesse ciclo os pagamentos que a empresa tem que fazer, né? Então, a empresa tem que pagar salários, ela tem que pagar fornecedores, ela tem que pagar impostos. É no outro ciclo, depois a gente vai falar mais lá na frente, o ciclo financeiro. Então, dentro desse ciclo operacional, em algum momento, a empresa tem que fazer pagamentos, tá? Então, ela comprou matéria-prima, ela tem que pagar o fornecedor. Ela começou a fabricação, ela tem que pagar salários. Ela vendeu, ela tem que pagar comissões, tem que pagar impostos. Então, ela vai estar fazendo pagamentos aqui, tá? E, na maioria das vezes, esses pagamentos, eles não se casam com o recebimento da venda. Eles acontecem, na maioria das vezes, eles acontecem antes. Então, eu tenho que fazer os pagamentos antes de receber a venda, tá? O ideal não seria isso. O ideal seria eu receber a venda para depois fazer os pagamentos, né? Então, existem organizações que conseguem isso. Mas a grande parte das empresas, elas fazem os pagamentos primeiro, para depois receber. Então, esse período entre o momento que eu faço o pagamento até o momento que eu vou receber a venda é uma lacuna no meu caixa, tá? Porque eu paguei, eu estou pagando, eu estou realizando um desembolso do meu caixa, uma saída de dinheiro da empresa, para depois eu ter o recebimento daquele produto. Então, vai levar um período, né? Eu posso pagar salários, pagar impostos, pagar comissões e aguardar 15, 20 dias para receber as faturas relacionadas às vendas, tá? Essa lacuna é que causa a necessidade do capital de giro, ok? Então, quanto mais longo for esse período de pagamento, maior é a necessidade de capital de giro. Então, o capital de giro ele entra exatamente para cobrir esse buraco que fica no meu ciclo, tá? Porque eu tenho que fazer o pagamento, eu tenho que pagar salários, todo dia 5 eu tenho que pagar salários. Se eu não recebi a venda ainda, eu tenho que buscar um recurso de alguma fonte, ou recurso próprio, ou recurso de terceiro, para poder pagar salários. Então, esse dinheiro que eu uso para tampar essa lacuna até eu receber é o capital de giro, tá? Ele entra para que eu consiga fazer o giro, para que eu consiga concluir o meu ciclo operacional, tá? Para que não fique um buraco dentro desse ciclo, que eu consiga cumprir as minhas obrigações dentro do ciclo operacional. Tá ok? Então, essa é a definição do capital de giro. É um dinheiro que não agrega valor para a organização, tá? Não é um investimento
Não é um dinheiro que a empresa usa para ganhar juros ou para investir numa máquina, num processo. Não, é um dinheiro que entra para cobrir uma lacuna dentro do ciclo operacional. Tá? É um dinheiro que serve para tampar o espaço até que eu receba a minha venda. Okay? Então, esse é o capital de giro. Tá? Aí existem várias situações. Existem organizações que o capital de giro ele não é necessário, porque a empresa ela recebe a venda antes de ter que pagar. Tá? Um exemplo são os supermercados. A maioria, a grande parte do recebimento de venda dos supermercados é à vista ou de curtíssimo prazo. Tá? Então, e o supermercado ele tem um poder de barganha muito forte, então ele negocia com seus fornecedores prazos longos de pagamento da matéria-prima, né? E o recebimento ele é curto. Ou ele é à vista, ou ele é de curtíssimo prazo, 10 dias, 15 dias. Então, o supermercado acaba recebendo o dinheiro antes de ter que pagar. Né? Então, aí a necessidade de capital de giro dos supermercados ela é muito estrita, ela é muito pequena, basicamente inexistente. Ele usa o próprio dinheiro da venda para fazer o pagamento das suas obrigações. Então, eu compro matéria-prima, o supermercado compra matéria-prima, né, os produtos que ele vai negociar, com 60 dias de prazo, e põe para vender, em 5 dias ele recebe, aí ele usa esse capital do próprio ciclo operacional, esse próprio capital ele usa para custear pagamento de salários, pagamento de impostos e etc. E aí ele não precisa do capital de giro. Tá? Então, a conceituação de capital de giro é isso. É um capital que cobre um período no ciclo operacional onde a empresa não tem recursos para cumprir suas obrigações. Então, ela usa esse capital de giro para poder fazer esses pagamentos. Tá? Se a empresa tem uma boa gestão do capital de giro, ela acaba tendo o capital de giro próprio. Se não tem, ela precisa buscar recursos de terceiro, tá? Para poder fazer isso. Então, a análise, a gestão do capital de giro, ela é importante porque ela influencia ou é influenciada pelas vendas, pela sazonalidade, por fatores cíclicos da economia, tecnologia, negócios, etc. Então, tudo que é relacionado com venda, produção, compras, que interfere no ciclo operacional, está relacionado com o capital de giro, com a necessidade maior ou menor de capital de giro. Tá? E aí a gente analisa o capital de giro dentro do balanço, comparando, né, então, as contas de ativo com as contas de passivo. Basicamente, o capital de giro ele é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Tá? Então, tem uma fórmula básica, capital de giro é o ativo circulante menos o passivo circulante. Okay? Também eu posso analisar pelas contas de realizável longo prazo mais permanente, menos exigível, mais patrimônio líquido. Então, duas maneiras para mim calcular o capital de giro. Ativo circulante menos passivo circulante, tá? Só isso, eu já encontro capital de giro, a necessidade. Ou então, as contas de longo prazo. Então, eu junto o ativo permanente com o realizável de longo prazo e comparo com as obrigações de longo prazo, o exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. Tá? Então, esse mais esse, menos esse mais esse. Vai ser a mesma coisa, vai dar o mesmo valor da análise do ativo circulante e passivo circulante. Tá? Então, para mim identificar o capital de giro, eu tenho que analisar balanço, sempre o balanço patrimonial. Então, aqui a fórmula que eu falei, né, o capital de giro, ele também é chamado de capital circulante líquido, tá? É o mesmo nome, é o ativo circulante menos o passivo circulante, ou então as contas de longo prazo, patrimônio líquido mais o exigível, né, as contas de passivo, menos contas de ativo de longo prazo, permanente mais o realizável. Tá? Essas duas fórmulas vão dar no mesmo resultado, tem que dar no mesmo resultado. Tá? O resultado, então, é o capital circulante líquido, que é o capital de giro.
Então, aqui tem um exemplo, né? Quando o capital de giro ele é positivo, então ativo circulante menos passivo circulante, o ativo circulante 35, o passivo 20, então o capital de giro é 15, tá? Então, a empresa tem um capital de giro próprio de 15, ela não precisa buscar recursos no mercado, ok? E também mostra que talvez ela não tem necessidade desse capital, ela consegue administrar pelo seu próprio ativo, ela consegue administrar o capital de giro. Então, aqui é a situação onde eu analiso o ativo circulante menos o passivo e o capital de giro é positivo. Simples. E aí, quando é negativo, o ativo circulante 70, passivo circulante 110, então o capital de giro é negativo em 40. Tá? Então, é uma situação onde a empresa precisa buscar recursos para cobrir as suas obrigações. Tem uma lacuna aí no pagamento das suas contas. Bom, uma outra análise que nós temos que fazer nessa questão do capital de giro é separar do balanço as contas que são financeiras e as contas que são operacionais. Tá? As contas financeiras, elas não entram nessa análise do capital de giro. A gente usa simplesmente as contas operacionais, que estão relacionadas com o ciclo operacional. Então, quando a gente divide o ativo circulante e a gente separa o que são contas financeiras e o que são contas operacionais, a conta caixa e banco, ela não entra na análise, porque caixa e banco é um ativo financeiro, tá? São financeiro, não entra nesse contexto da análise do capital de giro. O que nós vamos utilizar é o ativo circulante operacional, que está relacionado com o ciclo. Tá? Então, são as contas a receber, impostos a recuperar, estoques e despesas antecipadas. Então, essas 4 contas que nós analisamos dentro do balanço quando vai fazer o cálculo da necessidade de capital de giro, dentro do ativo. Tá? Dentro do passivo, aí também o ativo permanente, realizável a longo prazo, e o ativo permanente. Dentro do passivo é a mesma coisa. O passivo circulante financeiro são os empréstimos. Então, essa parte dos empréstimos e financiamentos, a gente não considera no cálculo do capital de giro, porque são obrigações de cunho financeiro e não de cunho operacional. Tá? Então, empréstimos e financiamentos não se considera nessa análise, e nós vamos considerar o que é chamado de passivo operacional, que são contas a pagar, impostos a recolher e salários a pagar. E o passivo permanente, né? O exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. Então, para mim verificar se a organização precisa de capital de giro, eu tenho uma fórmula que é a necessidade do capital de giro, aonde eu considero o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Tá? Então, são aquelas contas que eu desconsidero o financeiro, então caixa e bancos eu considero contas a receber, impostos a recuperar, estoques e despesas antecipadas, essas 4 contas do ativo, menos as contas do passivo operacional, contas a pagar ou duplicatas a pagar, impostos a recolher e salários a pagar. Então, o ativo operacional menos o passivo operacional vai mostrar para mim a necessidade de capital de giro. Tá? Se naquele momento que eu estou analisando, a empresa necessita de capital de giro ou não. Então, e aqui, só para fechar esse aspecto, se esse NCG for positivo, então ele mostra que a empresa tem necessidade de capital de giro. E se ele for negativo, que a empresa não tem essa necessidade. Tá? O valor é independente, é mais o resultado, se é positivo ou negativo. Bom, então aí a gente entra de novo no conceito de ciclo, né? Então eu já falei do ciclo operacional, então que começa
com a compra da matéria-prima até o momento do recebimento da venda. Dentro do ciclo operacional, existe o ciclo financeiro, né? E aqui mostra os momentos que eu tenho pagamentos, né? Então, em algum momento eu vou ter pagamento de fornecedores e em algum momento eu vou ter o recebimento da venda. Então, esse período entre o tempo que eu tenho que pagar meu fornecedor e o tempo que eu vou receber é o momento que eu preciso do capital de giro. Tá? É essa lacuna que fica no meu caixa e que eu tenho que buscar o capital de giro para poder fazer esse financiamento, para poder honrar essas obrigações. Ok? Quanto menor esse tempo, mais ideal, né? Melhor é a gestão, ou então o ideal seria, como eu falei do exemplo dos supermercados, onde o pagamento, o recebimento da venda, ele acontece antes do pagamento do fornecedor, né? Inverte aqui a lacuna, fica uma lacuna negativa, onde a empresa usa o próprio recurso da sua venda para custear as suas obrigações com fornecedores, com impostos, etc. Tá? Quanto maior esse tempo, mais difícil essa gestão do capital de giro dentro do ciclo operacional. E aí, dentro do ciclo operacional, né, compreende da matéria-prima até o recebimento, nós temos o ciclo financeiro e o ciclo econômico. Então, o ciclo financeiro é aquele onde eu faço os pagamentos, então eu tenho aqui o pagamento do meu fornecedor, né? Então, o prazo de pagamento do fornecedor até o recebimento da venda. Então, o ciclo financeiro é o momento que compreende as entradas e saídas de caixa, tá? Então, para mim analisar esse ciclo financeiro, ele vai do momento que eu estou estocando a matéria-prima até o recebimento da venda, ele desconsidera a parte de pagamento do fornecedor, né? Então, do ciclo operacional como um todo, eu desconsidero esse momento que eu vou pagar o fornecedor e todos os outros prazos, os outros períodos, é compreendido pelo ciclo financeiro. E o ciclo econômico, ele compreende o momento que eu faço a aquisição da matéria-prima até o momento da venda. Ele desconsidera o prazo de recebimento da venda. Tá? O ciclo econômico, então, considera que no momento que eu efetuei a venda, termina esse ciclo dentro do contexto da produção. Então, entre a compra e a venda. Tá? E o ciclo operacional compreende tudo, né? Da compra da matéria-prima, passando pela estocagem, pagamento de fornecedor, fabricação, venda e recebimento. Então, o ciclo financeiro, ele só vai analisar o que acontece no caixa, né? Então, é entre o momento que eu faço uma saída de caixa para pagar fornecedor e o momento que eu recebo os recursos financeiros da venda do meu produto. Então, ele considera da parte que eu pago até a parte que eu recebo. E o ciclo econômico, ele considera só eventos econômicos, né, que vai do início do ciclo operacional, com a compra das matérias-primas, até o momento da venda. Depois que eu fiz venda, eu não tenho mais nenhuma natureza econômica. Aí são naturezas financeiras, o recebimento. Então, ele encerra no momento que eu faço a venda. Então, da compra da matéria-prima até a venda é o ciclo econômico. O ciclo operacional é tudo, né, da compra da matéria-prima até o recebimento da venda, e o ciclo financeiro, a partir do momento que eu pago o fornecedor até o momento que eu recebo os recursos da venda dos produtos. Então, aqui tem a ilustração através de fórmula, né? Então, o ciclo operacional é o prazo médio de estocagem da matéria-prima. Então, no momento que eu compro a matéria-prima e que a matéria-prima até ela entrar na linha de produção, é o prazo médio de estocagem. O prazo médio de pagamento dos fornecedores, então é o tempo que a empresa leva para fazer o pagamento, né, a negociação de compra dessas matérias-primas e desses insumos. O prazo
médio de fabricação, então é o tempo que a empresa leva para ter o processo de fabricação. O PMV, que é o prazo médio de vendas, então é o tempo para que aconteça a venda, né? Todo o contexto da venda, desde o pedido pelo cliente até a entrega do produto. E o prazo médio de recebimento, que é o tempo que a empresa leva para receber os recursos provenientes da venda. Tá? Então, esse é o ciclo operacional, é o ciclo completo de negócios das organizações. O ciclo financeiro, também chamado de ciclo de conversão de caixa, ele é esse ciclo operacional todo, menos o prazo médio de pagamento dos fornecedores. Tá? Então, ele desconsidera o tempo que a empresa tem para pagar seus fornecedores. E o ciclo econômico é o ciclo operacional todo, menos o prazo de recebimento das vendas. Ok? Então, são os 3 ciclos que nós temos que calcular dentro dessa análise do capital de giro. Bom, e aí como que eu calculo cada um desses prazos, né? Então, o prazo médio de recebimento, eu vou usar balanço patrimonial e o DRE, e aí eu vou utilizar a conta duplicatas a receber e a conta vendas, né, do DRE, que também são as receitas. Então, eu vou dividir o valor das duplicatas a receber pelas vendas, vezes 360, que esse prazo é em dias. Então, eu considero um ano como 360 dias. Tá? Então, eu vou ter o prazo médio de recebimento em dias. Prazo médio de pagamento são as duplicatas a pagar que a empresa tem no seu balanço e os pagamentos anuais, que é o passivo circulante, vezes 360. Tá? Então, vai dar o prazo médio de pagamento também em dias. E o prazo médio de estocagem é o valor dos estoques da organização dividido pelo custo das mercadorias vendidas vezes 360, que vai dar também em dias quanto tempo que a empresa mantém os seus produtos em estoque, tanto matéria-prima quanto produtos acabados. Já falei? Pronto, agora eu tenho um exemplo. Certo, gente? Ficou alguma dúvida até aí? Não, senhor. Bom, então tem um exemplo aqui bem simples. Uma empresa tem as demonstrações financeiras com a seguinte informação: caixa, valor de 2.500, contas a receber 10.000, contas a pagar 4.000 e estoques 4.500. Considerando os valores acima, o capital de giro da empresa é quanto? Então, eu preciso separar primeiro as contas, né? O que é ativo, o que são passivo. Então, caixa, contas a receber e estoques são contas de ativo circulante e contas a pagar, passivo circulante. Tá? Então, aqui são o que a empresa tem para receber e aqui o que a empresa tem para pagar. Então, para mim calcular o capital de giro ou o capital circulante líquido, é o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, eu tenho 2.500 mais 10.000 mais 4.500, né, que é 2.500 do caixa, 10.000 de contas a receber e 4.500 de estoque, menos o passivo circulante, que é 4.000 de contas a pagar. Então, é 17.000 menos 4, 13.000. Tá? Então, o capital de giro da empresa é de 13.000 positivo. Então, respondendo a pergunta do exemplo, o capital de giro da empresa é 13.000. Ok? Facinho? Agora, esse daqui eu vou deixar para vocês fazerem. Então, nós temos aqui o exemplo 2. Então, eu tenho aqui o balanço de uma empresa, o ano 2010, o ano 2011. Então, ativo circulante, as contas do ativo, o passivo circulante e as contas do passivo. E os valores. O capital de giro e a necessidade de capital de giro.
Vamos fazer? Bom, gente. É pra Vocês estão gente aí? fazer, professor? Vocês fazer. Ativo circulante menos passivo circulante. Vamos fazer? Vamos lá, então. Vai. 2 minutos para vocês fazerem. Coloca a resposta aí no chat. Do ano 2011 e do ano 2010. Dos 2 anos. Até as 8. Professor, Oi? o primeiro da Põe no 30. chat. Põe no chat. Beleza, beleza. Escreve no chat aí, Fábio. O CCL. Vamos, pessoal. Calcula aí rapidinho. CCL é o ativo circulante menos o passivo circulante. Isso. Vamos lá, quem mais está fazendo? Vamos, Gabriela. Gabriela. Maristela. Põe aí a resposta. Isso. Então vamos lá. Vamos ver se vocês acertaram. Então, o ativo circulante, 2011, menos o passivo circulante. Então, o ativo circulante, 479-785-94162, menos 448. Então, 479-785-941, menos 448-548-59466. Então, isso vai dar 31.237 no ano de 2011. Então, o capital de giro é 31.237. No ano 2010, então é o ativo circulante 477.929, menos o passivo circulante 446.192. Então, isso vai dar 31.737.097. Isso. É isso aí. Beleza, então. Tá, esse é fácil. Agora, a necessidade de capital de giro. A necessidade de capital de giro é um pouco mais delicado, porque eu tenho que usar o ativo circulante operacional, que são as contas do ativo circulante, menos caixa e bancos. Tá? Caixa e bancos é ativo circulante financeiro. Então, eu desconsidero caixa e bancos, e aí eu vou usar as contas que são operacionais. Estoque, clientes a receber, outras contas a receber e despesas antecipadas. Então, essas 4 contas juntas vai ser o valor do ativo circulante operacional. E o passivo circulante operacional, aonde eu desconsidero o passivo circulante financeiro. As contas de passivo circulante financeiro
são as contas de financiamento e empréstimo, né? Então, nesse caso, financiamento a curto prazo e juros sobre o capital próprio. Então, essas contas eu desconsidero, e as contas operacionais são fornecedores, imposto a recolher e outras contas a pagar, tá? Então, a necessidade de capital de giro vai ser o ativo operacional, circulante operacional, menos o passivo circulante operacional. Então, eu tenho que calcular primeiro qual é o valor do ACO e qual é o valor do PCO. E depois eu faço um menos o outro e vai me dar o NCG, tá? Vamos fazer? Calcula aí e põe no chat, tá? Ano 2011, ano 2010. Então, soma essas quatro, é o valor do ativo circulante operacional. Soma essas três, que estão marcadas aqui em laranja, é o valor do passivo circulante operacional. E aí tira um da outra. Tira o ativo do passivo. Vamos lá, então. Faz aí e põe no chat a resposta. A gente vê se bateu. Então vamos lá. Professor, não, Oi. volta. O senhor tirou. Então Eu vai, tenho Fábio. é os quatro de cima, né? Eu já fiz os quatro de cima, mais os três de baixo, eu tenho que somar eles. Não, menos. Tá. Somar os quatro de cima, depois somar os três de baixo, aí tirar o resultado um do outro. Isso. Perfeito.
Dá esse valor aí, professor? Vamos ver. 67 834 914. É isso? Isso. Aí o Caio deu certo. Tá errado, Fábio. Você fez alguma continha errada. Eu fiz alguma coisa errada, só deu certo o final. Eu acho que eu errei algum número. Beleza. Gabriela, foi certinho. O meu ainda faltou algum. Errou um valor aí no final, mas do Gabriel deu certinho. É, exatamente. Beleza. É isso. Certo, gente? Ficou alguma dúvida nessa primeira parte? Essa Depois. primeira parte sim, não, professor. É bem tranquilo, né? É só esse capital de giro, então é passivo, ativo menos passivo, beleza? E a necessidade é prestar atenção só que tem que calcular o ativo operacional, tem que eliminar o ativo financeiro, né? Não é o ativo circulante mais, tem que tirar, e o passivo operacional tem que tirar o passivo financeiro. Então aí é tranquilo, tá? Amanhã a gente vai fazer a segunda parte, que é o cálculo dos ciclos. A gente vai calcular ciclo operacional, ciclo financeiro, ciclo econômico. Nós vamos fazer uns exemplos e depois, para a semana que vem, tem uma lista de exercícios para vocês fazerem para calcular isso tudo. E aí a gente encerra esse assunto para depois fazer a avaliação. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Obrigado, então. Até amanhã. Boa noite para todo mundo. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, por nada.